Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu trago para o canal a leitura e a análise de um livro que me chamou muita atenção quando eu li há uns anos atrás, e ele está sempre em mãos, né? Eu sempre uso ele como uma pílula, às vezes, quando a gente sabe que precisa de algo para dar uma acordada, eu uso esse livro com esse intuito. É um livro que nos convida a refletirmos se estamos sendo realmente honestos com nós mesmos, né? Como estamos levando a nossa vida. É um livro bem curtinho, de fácil leitura, e que eu acho que ajuda muito, né, nesses processos de nos reconhecermos. O livro que eu estou falando é esse aqui, ó, Mais Cênica, Menos Prozac, do Clay Newman. E o livro ele já começa com uma frase bem impactante na capa, onde ele diz, para quem não quer mais sofrer. E ele vem nos convidando a isso, né? O livro, ele segue a filosofia estoica, né? Uma filosofia que o Newman conheceu num momento muito difícil da vida dele e que ele diz que mudou a vida dele, o salvou de um suicídio. Ele vem comentando no livro que nós somos muito evoluídos materialmente, né? Somos uma geração evoluída materialmente, mas que não conseguimos evoluir espiritualmente. E que estamos sempre procurando algo que nos torpeça, algo que nos tire ali um pouco da realidade, uma distração. E ele fala isso, que com isso nós não conseguimos olhar para o que realmente importa. Ele não critica a medicação, ele diz que é necessário, mas que no momento quando ele também conseguiu tirar o Prozac, quando ele conseguiu tirar, ele começou a enxergar realmente quem ele era, porque ele dizia o seguinte, que na verdade ele não fez tanto efeito, o remédio fez um certo efeito por um tempo para ele, e que aquilo depois acabou. Então ele nos convida a refletirmos, se estamos sendo honestos com nós mesmos, né? E ele comenta também que ele fala o seguinte, que os valores, né, como humildade, autoconhecimento, a aceitação, a compaixão, a confiança, são inerentes à condição humana. E é uma coisa que ele bate muito isso no livro todo, a questão, principalmente da humildade, do autoconhecimento, da confiança em nós mesmos, né? Então, ele vem trazendo muito isso, é um livro muito interessante, para que a gente possa refletir, realmente, estamos sendo honestos com nós mesmos? Né? Estamos tentando nos curar verdadeiramente ou estamos tentando só remediar, tentando curar o outro? Né? E ele fala isso, você não cura o outro, você cura a si mesmo. E ele traz, né, o livro traz, dividido em 3 partes, e a minha intenção é a gente ler esse livro por partes e refletir, pensar. Ele fala que é para a gente usar ele como um remédio mesmo, né, para aqueles que querem se curar, como uma pílula diária, você toma uma pílula diária. E aí, né, na primeira dedicatória do livro, ele já nos convida a pensar, que ele vem dizendo, dedicado a quem sabe que há uma grande diferença entre existir e estar vivo. Né? Quantas vezes aí a gente não pensa, né? Não para pensar, realmente eu vivo, eu existo, né? Como eu estou levando a minha vida. E ele já deixa isso na dedicatória dele. E ele divide o livro em 3 partes. Então ele conta um pouco como tudo aconteceu, a história dele, né? O pai se suicidou quando ele era muito novo, o avô também havia se suicidado. Ele passando por algumas questões, a mãe leva no médico, e o médico, como já conhecia o histórico, o indica o medicamento. Né? Então ele comenta um pouco dessa parte e como que no dia que ele tenta suicídio, ele dá um estalo na vida dele e ele começa a mudar tudo aquilo ali. E aí ele conhece essa filosofia estoica. Então ele divide toda essa parte, né? E a primeira dele, ela diz, para ser feliz por si mesmo. A segunda parte, para estar em paz com os outros. E a terceira parte, para amar a vida como ela é. E aí eu vou lendo com vocês e a gente vai refletindo, né? Pensando como aplicar tudo isso na nossa vida. E ele deixa também uma frase do Sêneca que diz, a sabedoria é o único remédio que cura as doenças da alma. Então ele fala, né, e ele bate muito isso no livro, que é o seguinte, para que nós consigamos nos curar, nós realmente precisamos entender, ir a fundo, conhecer a nossa alma, né, entender como tudo funciona. Então, né, a sabedoria é o único remédio que cura as doenças da alma. Né? A filosofia histórica, ela traz isso, né? Quando você olha para realmente para sua alma, quando você entende o que acontece, quando você assume a sua responsabilidade, quando você é sincero e honesto com você mesmo, você não tenta remediar muita coisa, você vai a fundo, né? Então, e ele vem dizendo aqui, então a primeira parte é a confissão do autor, como minha tentativa de suicídio me devolveu a vida.
Então, ele diz o seguinte: serei muito honesto com você desde o início. Não sou nenhum santo, e muito menos um exemplo a seguir. Mas para destacar algo sobre mim, vou dizer que fui uma criança precoce. A primeira vez que me embebedei tinha 14 anos, a primeira vez que fumei um baseado, 15 e meio. A primeira vez que fui preso, 16, quase 17. E a primeira vez que tomei meu primeiro antidepressivo, 18 anos recém-completados. Farta de meu comportamento, notas ruins e maus hábitos, minha mãe, por fim, me arrastou até o consultório de um bom psiquiatra. O prestigioso médico, cujo consultório parecia um mausoléu de títulos e diplomas, dignou-se a tratar um libertino alcoólatra, viciado em drogas e violento, como eu simplesmente, porque no passado havia tratado meu pai. E, como ele, também me diagnosticou sofrendo de um quadro depressivo agudo, ele coloca entre aspas. Sendo um grande conhecedor da condição humana, bastaram-lhe apenas 2 sessões para me receitar remédios. Segundo contou a minha mãe, meu problema era genético e não tinha solução. Meu pai viveu deprimido quase a vida toda, até que se jogou nos trilhos do metrô na estação Grand Central de Nova York. O mesmo fez o meu avô. Bem, ele pulou do 42º andar do emblemático hotel nova-iorquino Waldorf Astoria. Pelo visto, meu caso era bastante claro. Minha herança genética havia me transformado irremediavelmente em um suicida em potencial. E, ao que parecia, aquele remédio era a minha única salvação. Não tenho autoridade moral para julgar os antidepressivos. A verdade é que aqueles comprimidos cor de creme foram de grande ajuda, pelo menos por um tempo. Eu tomava um depois do café da manhã e outro antes do jantar, acompanhados por um grande copo de água. É verdade que, fisicamente, eu me sentia anestesiado e intelectualmente bem mais estúpido. Mas não vou enganar ninguém. Aquele estado de pseudo-felicidade, no qual eu não ligava para nada, parecia um período de férias em um hotel 5 estrelas, com tudo incluído. Meu único problema foi que eu não conseguia sentir absolutamente nada. Os médicos se referem a esse estado como anedonia. De fato, eu nem sequer pude me despedir de minhas 3 inseparáveis companheiras de viagem: a raiva, a ansiedade e a melancolia. Da noite para o dia, elas desapareceram sem deixar rastro, mas não foram muito longe. Ocuparam o porão da minha alma e não tinham a menor intenção de ir embora, enquanto não me dissessem uma boa lição. No entanto, naquela época, o verbo aprender e o substantivo aprendizagem, ele coloca todos entre aspas, não constavam no meu vocabulário. Entupido de antidepressivos, comecei a fazer o que supostamente tinha que fazer com a minha vida e me tornei um substituto de mim mesmo. Aos 19 anos, arranjei um emprego em um armazém. Um ano depois, me apaixonei perdidamente por uma garota. Não sei se foi o nervosismo ou a paixão, mas na primeira vez que fizemos amor, eu a engravidei. E pouco depois decidimos nos casar. Nosso caso foi a crônica de um divórcio anunciado. Ficamos juntos por 4 anos e durante esse tempo percebi que eu não era uma pessoa normal, mas para levar uma vida normal. Porém, para minha mulher, a normalidade caía maravilhosamente bem. Não me vem à cabeça nada de desagradável para dizer sobre ela. Seu único defeito era ter a mim como marido. Por sorte, a nossa filha herdou os genes dela. Cada vez que ela cruzava com alguém, fosse quem fosse, cumprimentava com um sorriso acolhedor. Embora seja doloroso reconhecer e muito mais escrever, eu não soube valorizá-las nem amá-las. Quando as tive ao meu lado, reconhecer que fui um mau pai e um péssimo marido é o mínimo que posso fazer. E então, no dia 4 de fevereiro de 1981, ela pediu o divórcio e se mudou com a nossa filha de 3 anos para a casa de meus sogros em São Francisco. Um ano depois, ela encontrou um homem à altura de suas expectativas e minha filha pôde ter o pai que ela merecia. E ele vem contando o livro que salvou a minha vida. Naquela época eu não tinha emprego nem renda. Fiquei uns meses flertando com a indigência como vagabundo. Era tão vago que não tinha por onde vagar. E não sei como, acabei uma noite em um motel nojento. Foi quando quando escolhi pegar o caminho mais fácil. Mas diferente do meu pai e do meu avô, eu não queria dar nenhum showzinho em via pública. Decidi pôr fim à minha vida em um banheiro sujo, armado, com um frasco de Vale. No total, ingeri 24 comprimidos, um para cada ano da minha insignificante e patética existência. Não tenho por que mentir, e você
não tem por que acreditar. Mas a verdade é que no momento em que tive certeza de que ia morrer, algo em mim fez um clique. De repente, sem saber muito bem por quê, eu quis começar a viver. Levantei-me do chão, olhei os meus olhos no espelho do banheiro e lembrei-me do meu pai. A seguir, enfiei 2 dedos na garganta e assim, que encostei na goela e comecei a vomitar da forma mais selvagem possível. Aqueles comprimidos ainda não decompostos estavam misturados com os restos de um Big Mac, com batata fritas, ketchup, maionese, mostarda e Coca-Cola. Muito pouco dessa nojeira descansava no fundo do vaso sanitário. A maior parte escorria pelos azulejos da parede. E visto que, apesar de tudo, sou um sujeito de bons modos, comecei a limpar aquele desastre. Mas logo acabei com todo o papel higiênico. Saí do banheiro e dei uma olhada no quarto. O armário estava vazio. Mas na segunda gaveta do criado mudo, encontrei um livro bem velho. Sem nem sequer ler o título na capa, decidi utilizar suas folhas para continuar limpando os restos do vômito. Arranquei a primeira página e, ao pousá-lo sobre o azulejo, ela ficou grudada. Só então percebi que havia uma dedicatória escrita com caneta tinteiro, que dizia o seguinte: Você acredita em destino? Esse livro foi escrito para você. Para uma pessoa que havia acabado de tentar o suicídio e que no último instante havia decidido continuar vivendo, aquelas palavras foram um bálsamo para a alma. O livro se chamava Tratados Morais e havia sido escrito por um tal de Sêneca. Depois de deixar o banheiro mais limpo do que eu havia encontrado, deitei-me na cama e comecei a dar uma olhada no livro. Eu não havia lido nada, nem um único livro em toda a minha vida, mas devorei aquele de uma vez só, e com lágrimas nos olhos, adormeci como um bebê. No dia seguinte, mandei a merda os comprimidos cor de creme, decidi arcar com a responsabilidade sozinho. Só então compreendi um velho provérbio dos índios Sioux, que diz que a religião é para quem tem medo de ir para o inferno, ao passo que a espiritualidade é para quem já esteve lá. Já passaram 32 anos desde aquilo, e hoje, aos 56, vejo com clareza que aquela decisão significou um ponto de mudança radical em minha história pessoal. Não estou aqui para lhe dizer que pare de tomar antidepressivos, se for esse seu caso. Insisto, eles são úteis, mas nos afastam da verdadeira cura. Minha única intenção é compartilhar com você a coisa mais valiosa que aprendi ao longo da vida. A sabedoria é o único tratamento que promove a saúde de nossa alma. E, acreditando ou não no destino, se continuou lendo até aqui, quero que saiba que este livro foi escrito para você. E aí ele vem com as instruções de uso, né? Ele vem comentando como tomar. E ele diz o seguinte: antes de consumir este medicamento, por favor, leia atentamente a bula até o final. E, se ao longo da leitura surgir alguma dúvida, consulte a si mesmo. Nenhum farmacêutico pode lhe dar aquilo que você necessita de verdade. Se quiser, você pode recorrer a alguém que tenha passado por um processo semelhante ao seu, e que neste momento seja um referencial de felicidade em seu entorno. Mas nem mesmo essa pessoa poderá ajudá-lo, só poderá compartilhar sua experiência com você. E se a gente parar para pensar, né, quantas vezes a gente procura outra pessoa, ou alguém nos procura com essa intenção de nós curarmos, né, ou de ela nos curar. Na verdade, se nós pararmos para pensar, as outras pessoas não sabem, né, o que realmente nós precisamos. E às vezes a gente entrega esse poder a essas pessoas, o poder delas decidirem por nós, né, o que nós queremos. E muitas das vezes elas também tentam entregar esse poder para a gente, né, como se nós fôssemos um farmacêutico, se nós tivéssemos aquele remédio que vai curar elas de alguma questão. Ou nós, né, vamos buscar alguém com a intenção de que ele nos cure, enquanto a verdade está dentro de nós, a cura está dentro de nós. E ele vem dizendo propriedades. Este medicamento não tem nada a ver com a medicina ocidental contemporânea, nem com a indústria farmacêutica atual. Em vez de aliviar seus sintomas, foi especialmente elaborado para erradicar a causa deles. Sua finalidade é promover a saúde da mente, do seu corpo e da sua alma. Assim, suas emoções se curarão sozinhas e sua dor e sofrimento acabarão definitivamente. Né? Então, a intenção, quando a gente olha para dentro, quando a gente cura as dores da nossa alma, nós conseguimos curar as nossas dores físicas, tratar as nossas emoções verdadeiramente.
E ele vem dizendo indicações. Este medicamento é indicado para um tipo muito específico de pessoas, aquelas que não suportam mais sofrer. Né? Muitas pessoas, elas vão deixando o copo encher, o copo encher, o copo encher, até que ele transborda, até que ela diz que ele chega, e aí ela consegue sair do lugar. Mas nem sempre precisa disso, né? A nossa vida não foi feita para sofrer. E aí ele vem dizendo isso, né? Quem não chegou à saturação do sofrimento pode não gostar do tratamento. E muitas vezes é difícil, às vezes a gente quer tentar ajudar alguém, ou alguém quer nos ajudar, e às vezes a gente não chegou na saturação, né? É como se você estivesse deitada num prego, o prego tá ali, você reclama, reclama, mas você não consegue levantar dali para tirar aquele prego, para sair daquele prego. E é isso que ele fala, né? Quando a pessoa consegue aquilo, já realmente já não dá mais o sofrimento, já não tem mais condições. Ela consegue sair daquilo ali, né? Então, para pensar se na sua vida não tem algo assim, se você já não está nesse chega buscando realmente algo que te tire desse lugar, que te ajude a sair desse lugar. Então, comece a olhar mesmo para você, para sua alma, para o que ela tanto te pede. Ou, ele diz, né? Ou não levar tão a sério. E até boicotar a si mesmo na tentativa. Para que funcione, você tem que verificar se está 100% comprometido com a cura. Só tome caso ser feliz seja sua principal prioridade. Se não for esse seu caso, é importante que não consuma, sua hora vai chegar. Então ele fala isso, se você não chegou naquele estado do chega, do já não dá mais para mim, eu preciso ser feliz, eu não consigo mais sofrer, eu não quero mais, ele fala, não é indicado para você. Né? Aquilo, às vezes você não vai achar razão ainda em tudo isso. Ele vem dizendo a dosagem. Ao longo deste livro, descrevo uma série de princípios ativos, qualidades e forças da alma humana, bem como a maneira de cultivá-los e potencializá-los. Enquanto for lendo, descubra quais lhe convém desenvolver mais e comece o tratamento. Tomar este medicamento significa pô-lo em prática, como se fosse uma academia espiritual. A dose recomendada consiste em 3 meses de treino. E lembre-se que você é seu próprio treinador. E então eu me indico, né, para que você trate, né? Às vezes a gente quer mudar muita coisa na nossa vida, escolha apenas uma. Escolha uma única coisa na sua vida, o que você mais quer mudar. Você diz, isso eu não aguento mais, isso eu cansei, isso tá, me saturou. Escolha uma única coisa, e essa única coisa, leve ela adiante. Faça como ele diz, por 3 meses. Vá mudando, você é o seu próprio treinador. Busque ajuda das pessoas que já passaram por aquilo, busque auxílio. Mas escolha uma. Vá, persista. E a partir do momento que você sair desse você fala, agora eu me curei, eu consigo, você escolhe uma nova coisa. Porque não adianta você tentar mudar tudo ao mesmo tempo na sua vida e não conseguir mudar nada. Né? Às vezes a gente tem uma pressa, fala, já sofri tanto, cara, agora eu quero mudar tudo. E aí a gente não consegue continuar, e a gente não consegue sair do lugar. Ele diz as contraindicações. Este medicamento é contraindicado para quem tem alergia a questionar a si mesmo, para quem padece de excesso do ego e acredita que é infeliz, porque a vida é injusta. Para quem sofre de uma alteração da razão e aponta os outros como culpados por seu sofrimento, para quem vomita vitimismo, para que cada vez que abre a boca. Enfim, para quem tem uma infecção no coração que o impede de ver o que não se pode ver com os olhos. Então, ele novamente nos convida a olhar além, né? A olhar com os olhos da nossa alma. E realmente olhar, quando a gente olha com esses olhos da alma, nós olhamos para dentro. A gente não quer enxergar o que está fora. O que está fora não está importando para a gente. A gente quer enxergar o que está dentro, né? O que está dentro de nós, a nossa alma, pelo que a nossa alma grita. Então, esse é o convite. E ele diz as precauções. Este medicamento é 100% natural e só tem efeitos benéficos. Respeita a homeostase do seu organismo, ou seja, a capacidade que o corpo tem de curar a si mesmo. O mais importante é que você deixe de ser um obstáculo para a sua saúde. À medida que for treinando as qualidades e forças, irão se ativando em seu interior. E é o que eu disse, quando você escolhe uma única coisa e você percebe que você consegue mudar aquela coisa, você consegue ver a mudança ao seu redor, você tem força, ânimo e coragem para conseguir mudar outras coisas adiante. Então, por isso eu digo, não tente mudar tudo ao mesmo tempo. Mude uma de cada vez, porque isso vai te fortalecer internamente, para que você consiga ir mudando as outras coisas. Às vezes, comece por aquilo que é mais simples,
e aí você vai aumentando, vai graduando, né? Vai trazendo mais dificuldade. À medida que for treinando, as qualidades e forças irão se ativando em seu interior. Quando chegar a hora, seja feliz, mas não deixe transparecer. Que ninguém saiba, simplesmente observe as mudanças que vão ocorrer ao seu relacionar, ao seu entorno. Então não precisa anunciar os quatro ventos, né? Faça internamente, vá mudando internamente e vá percebendo a mudança acontecendo ao seu redor, porque a mudança ela não vai vir de fora para dentro, ela vai acontecer de dentro para fora e todos ao redor vão conseguir perceber essa diferença, porque você não vai ser mais a mesma. E ele diz superdosagem. O objetivo deste medicamento não é fazê-lo mudar ou se tornar uma pessoa melhor, e sim que você passe a se aceitar como é. Se não for consumido adequadamente, pode provocar overdose. Em excesso, pode transformá-lo em um esotérico, que utiliza a espiritualidade para negar os assuntos mundanos, ou em um talibã, que se sente superior porque cultiva o desenvolvimento espiritual. Cuidado para não se empanturrar e sofrer de má digestão. É preciso saber quando concluir o tratamento. Então, é uma coisa, ele indica não a superdosagem, né? E a gente vê muito por aí o seguinte, pessoas que se dizem espiritualizadas, que se dizem, e que na verdade não olham ao redor, vivem numa bolha, olhando simplesmente para dentro. Né? E a intenção não é essa, a intenção é você curar a sua alma, porque quando você se cura, quando você está no seu centro, você consegue, de fato, transitar por várias situações, você consegue, de fato, ajudar as outras pessoas. Não pelo que você fez, mas como elas começam a ver a mudança, elas também querem aquilo para ela. Né? E entender que nós somos um seres. Entender que nós somos um ser espiritualizado. Né? E que é tudo um conjunto. Não tem como separar. Mas não levar isso ao excesso, né? Dizer, ai, por que começar a dizer para as pessoas que você tem que mudar, porque você tem isso, que eu mudei. Não, é fazer a nossa parte. E a partir daí, aquelas pessoas que se sentirem convidadas, perceberem a nossa mudança e questionarem, sim, a gente pode dizer, olha, fiz isso, né? E aí você pode dar a indicação do remédio. E ele disse o prazo de validade. Este medicamento não é indicado para nenhuma idade específica. Nunca é tarde para começar a tomá-lo. Também não vence. É avalizado pela filosofia perene. Pode ser consumido sempre, até que o conhecimento que contém se torne sua própria sabedoria. Todos os seus componentes e propriedades curativas procedem do estoicismo, uma filosofia de vida que promove o autoconhecimento como caminho para cultivar os aspectos essenciais da nossa alma, a saúde, o bem-estar, a felicidade e a plenitude. Ele diz, advertência final. Tomar esse fármaco implica empreender uma viagem pessoal e autodidata. Lembre-se de que você receitou este medicamento a si mesmo, de modo que não deve compartilhá-lo com outras pessoas. Apesar de suas boas intenções, pode prejudicar os outros. Mesmo que os sintomas dele sejam iguais aos seus. Não tente acordar quem finge estar dormindo, pois tal pessoa vai se irritar. Se quiser realmente ajudar os outros, cure a si mesmo e seja a cura que deseja ver em seu entorno. E é o que eu disse agora há pouco. Né? Quando você se cura, você consegue curar o outro. Quantas vezes você não quer mudar algo e tem alguém insistindo ali, te cutucando para fazer? Ou quantas vezes você acha que o outro tem que mudar e fica ali insistindo e a pessoa se irrita e você briga? Porque, na verdade, só muda quem quer. Ninguém muda ninguém. Né? Nós não podemos enfiar um remédio igual abaixo de uma outra pessoa. É o que ele diz, não tente acordar quem está fingindo que está dormindo. Muitas das vezes a gente até enxerga o problema, muitas das vezes a pessoa enxerga o problema dela, mas naquele momento ela não tem força, ela não tem coragem, ela não consegue sair daquele lugar. Então ela precisa ainda mais um tempo, como ele diz, ela ainda não saturou, não encheu o colo para dizer, chega, eu preciso sair daqui. E quando a gente tenta salvar alguém, tenta entregar um medicamento para alguém que não quer, ele se irrita, né? Ele não gosta. E às vezes a gente fala, mas eu só queria ajudar. Então, quando a gente consegue se ajudar, né? Quando nós conseguimos ajudar a nós mesmos, a gente consegue ajudar o outro muito mais facilmente. Porque é que ele diz, né? A palavra diz, mas o exemplo arrasta. Então, é através do exemplo. Quando você muda, você consegue mudar o outro. Então, antes dele entrar, né, nos princípios, no medicamento em si, como ele ainda fala um pouco, e ele vem dizendo que é o médico, né? Lúcio Aneu Sêneca. E ele fala o seguinte,
Vamos falar um pouco agora do médico em que este medicamento foi inspirado. Ele se chama Lúcio Aneu Sêneca, filósofo, escritor, político e orador romano. Foi contemporâneo de Jesus de Nazaré, mas os dois nunca tiveram o prazer de se conhecer. Sêneca nasceu em Córdoba no ano 4 a.C. e morreu em Roma 69 anos depois. Um recorde de sobrevivência, considerando que ele passou a vida inteira brincando de esconde-esconde com a morte. Sêneca sempre esteve em contato com a dor, o que lhe dava uma aparência doentia, especialmente devido à asma, de que padecia desde a infância. De fato, ele chegou a escrever que a única coisa que o impedia de cometer o suicídio era o mal que sua morte podia causar a seu pai. E foi justamente sua saúde precária que o pôs em contato, desde muito jovem, com a ânsia por estudar filosofia, refletindo sobre os porquês da existência. Ao entrar na idade adulta, Sêneca ficou prostrado durante muito tempo na cama devido a uma tuberculose, que desgastou ainda mais seu frágil corpo. Mais tarde, se casou e teve um filho, que faleceu precocemente. Ainda assim, conseguiu se recuperar e se tornou um reconhecido escritor, o mais brilhante orador de todo o Senado romano. A força que emanava de suas reflexões e intervenções vinha do fato de que elas se inspiravam em sua própria experiência. A verdade é que suas palavras não deixavam ninguém indiferente. Sêneca causava tanta admiração quanto inveja. Entre seus principais inimigos estavam as pessoas mais poderosas da época, os imperadores romanos. Ele trabalhou diretamente com 3 deles, Calígula, Cláudio e Nero. Deste último foi inclusive tutor e conselheiro pessoal. Mas não deviam ir muito com a cara dele. Os 3 o condenaram à morte. No entanto, apesar de ser um sujeito que não acreditava na sorte ou no azar, livrou-se das 2 primeiras execuções e na terceira optou finalmente por cometer suicídio. Brutalmente cortou as veias dos próprios braços e pernas, e enquanto se esvaía em sangue, pediu que lhe administrassem cicuta. A mesma planta venenosa que séculos antes havia acabado com a vida de Sócrates. Pouco depois de tomá-la, Sêneca expressou seu último desejo, um banho de água quente. Foi assim que pôs fim à sua história. Com as veias cortadas, envenenado e morto por asfixia pelo efeito do vapor. A causa da sua morte foi a asma com a qual havia nascido. O primeiro médico da alma no Ocidente. Com o tempo, descobriu-se que os motivos que haviam levado as suas 3 penas capitais eram completamente infundados. Tendo passado a vida toda questionando e desafiando a forma de pensar dominante, Sêneca foi caluniado, perseguido, acossado e sentenciado. E tudo para que se calasse. Que boquinha de ouro ele deve ter tido. Não quero parecer muito sentimental, mas segundo o meu humilde ponto de vista, Sêneca foi assassinada porque a luz que emanava da sua mensagem ela era dolorosa demais para aqueles que escolhiam viver na escuridão. Se você houvesse assistido a uma de suas palestras, ele o teria motivado a aprender a estar em paz consigo mesmo, principalmente porque só assim você pode promover um verdadeiro bem-estar para com os outros. Sem querer ser chato, permita-me compartilhar com você um fragmento do livro que salvou a minha vida. Tratado Morales. Em uma das minhas passagens favoritas, Sêneca escreve uma carta a seu discípulo Lucilo sobre como receber os golpes que a vida nos dá. E ele diz: viver sempre no conforto e passar sem uma pena na alma é ignorar a outra metade da natureza. Tu afirmas ser uma grande pessoa, mas como poderei saber se a fortuna não te brinda a oportunidade de mostrar a tua virtude? Eu te julgo infeliz por nunca ter sido infeliz. Passastes a vida sem adversário. Nem sequer tu mesmo saberás até onde alcançam tuas forças. Embora no curto prazo possa parecer uma atitude masoquista, Sêneca tinha ciência do enorme potencial que cada ser humano pode desenvolver dentro de si mesmo, estreitamente relacionado à sua capacidade de crescer espiritualmente. Esse filósofo foi, antes de mais nada, um médico da alma, um dos primeiros no Ocidente. Sua especialidade? Curar uma doença espiritual muito comum em sua época, denominada sofrimento. Não em vão, ele foi especialista em enfrentar e superar situações adversas e complicadas. E dado que não pôde fazer uso de nenhum antidepressivo artificial, se dedicou com paixão a encontrar um remédio natural.
Prozac de Sêneca sempre foi a sabedoria. Esse é o medicamento que você está prestes a tomar. Espero que funcione com você tão bem quanto funcionou comigo. Finalizamos o vídeo de hoje por aqui. No próximo vídeo eu vou trazer para você os princípios ativos, né, os valores do estoicismo que ele utiliza, e para que nós possamos entrar realmente nas pílulas que ele traz, para que a gente possa entender e trazer mais sabedoria e curar a nossa alma. Então, a reflexão que fica, o pedido que fica, pense. Escolha uma única coisa que você queira mudar nesse tempo todo e dê continuidade a isso. E nós nos vemos no próximo vídeo.